com relação ao medo, uma palavra de confiança. Porque para eu superar o medo, eu preciso ter confiança. E a Bíblia vai me mostrar em quem que eu tenho que confiar. Onde é que eu tenho que colocar o meu coração, a minha esperança, a minha confiança. Então eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no Salmo de número 121. Salmo número 121. O salmista escreveu assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que aquele que o guarda de Israel não se descuida e nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia e a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele te protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Esse Salmos, ele está entre a seção dos Salmos chamados Salmos de Ramagem. Eram os salmos que os romeiros, os judeus que eram romeiros, eles cantavam indo para Jerusalém. Nós sabemos que na lei de Moisés, o povo de Deus deveria retornar para Jerusalém 3 vezes ao ano. São 7 festas, mas em 3 delas, obrigatoriamente, eles teriam que voltar. O dia do perdão, que é o Yom Kippur, a Páscoa, que é o Pessah, e a festa das cabanas, que é o tabernáculo. Então eles voltavam para adorar a Deus, e o local de adoração era o templo de Jerusalém. Muitos judeus, eles eram migrantes também. Eles foram para outros lugares e eles tinham que voltar para lá. Nós temos judeus aqui em São Paulo, temos judeus em Nova York, na Rússia, em todos os lugares. E naquela época, no mundo conhecido, também eles estavam espalhados. Algumas comunidades estavam espalhadas. E eles tinham que voltar para Jerusalém. Só que era uma viagem de muito perigo. Imagina Jerusalém hoje cercada de inimigos. Imagina naquela época. Eles tinham inimigos por todos os lados. E eles tinham essa obrigação, segundo a lei de Moisés. Quem morava mais distante vendia os dízimos que eles haviam recolhido, que eram animais, que eram colheita. Eles vendiam, pegavam aquele dinheiro e viajavam quilômetros para chegar em Jerusalém e lá recomprar novamente animais, cereais e entregar como dízimos e ofertas no templo do Senhor. Então eles carregavam dinheiro, valores. E eles enfrentavam diversos perigos. Perigos pelo caminho, porque vocês sabem que Jerusalém, o templo de Salomão, hoje está lá a mesquita de Al-Aqsa, né? E o nome da rocha chama Monte Sião, está em cima de um monte. E Jerusalém está cercado de montes. Toda aquela região é uma região montanhosa. E eles faziam essas viagens através desses montes, através dos caminhos, dos valões, dos penhascos. E havia diversos perigos, perigos naturais, haviam perigos de animais, havia perigos de nações, havia perigo de salteadores, né? Naquela época chama salteador, hoje a gente chama ladrão. E eles tinham que enfrentar tudo isso. E enfrentando todas essas coisas, o salmista escreveu esse salmo tão bonito, falando dos perigos que eles tinham que enfrentar. Mas mesmo diante do perigo que eles iam enfrentar, ele tinha um alvo, ele tinha para onde olhar.
ele tinha para onde colocar o coração dele. Então ele olha, como nós podemos olhar hoje, para a economia, o governo, para a saúde, os problemas familiares, para as questões emocionais, para tantas coisas que nos cercam. E nós podemos olhar para esse monte de complicações que nos cercam e fazer a mesma pergunta que o salmista faz. Quando eu olho para esses problemas, quando eu olho para essas situações, de onde é que vem o meu socorro? Muitas pessoas podem confiar em diversas coisas. Alguns pensam, o dinheiro vai me socorrer, a minha virtude, o meu vigor físico vai me socorrer. Vida, que essas coisas são coisas que vão se perdendo, são coisas voláteis, que evaporam, que somem, que se perdem. Mas o salmista, ele coloca uma resposta em cima dessa pergunta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E louvado seja o nome do nosso Deus por essas coisas. Então ele fala, eu posso pôr a confiança, no versículo 1 e no 2, esse Deus que fez os céus e a terra. E ele falava isso porque sob os montes, vocês vão lembrar na Bíblia, eles chamam outeiros, né? Eles levantavam deuses para adorar. Eles adoravam outros deuses. Mas o salmista entendia que, ao contrário daqueles deuses que eram levantados, as estátuas deles sobre os montes, o Deus dele era o Deus que tinha feito o céu e a terra. Então é o nosso Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. O Senhor que fez o céu e a terra, é o Deus que se preocupa com a gente, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que tem nos guardado, é o Deus que tem nos protegido, é o Deus que tem nos fortalecido, é o Deus que tem nos consolado. Então é para esse Deus que nós temos que olhar, que nós temos que firmar os nossos corações, que nós temos que colocar a nossa mente firme nele. Você tem medo? Eu também tenho medo. Mas quando esse Deus está comigo, esse medo ele tem que ficar no lugar dele. Porque o meu Deus fez os céus e a terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então é o Deus que cuida de nós. E o salmista no versículo 3 ele fala que esse Deus ele guarda a gente, ele não dorme. No 3 e no 4, ele não dorme, ele não cochila. E eu, lembrando dessa mensagem nessa manhã, eu lembrava dos meus filhos quando eles eram pequenos. E eu creio que todos vocês experimentaram situações semelhantes a essa. Quando a noite vinha e o filho falava, lá do quarto dele, ou a filha, pai, mãe, eu estou com medo. Às vezes você poderia simplesmente falar, aconteceu muitas vezes isso comigo, pode dormir tranquilo aí, o pai está aqui, o pai está te guardando, não vai acontecer mal nenhum com você, fica em paz. E a criança dormia em paz. E é isso que o salmista está falando. Diante do meu medo, diante das minhas aflições, diante dos inimigos, das ameaças, de tudo que me cerca, eu vou ficar com meu coração em paz e tranquilo, porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Eu sei que tem um Deus que não dorme. Eu sei que tem um Deus que não cochila. Um Deus que vigia a minha vida o tempo todo e não permite que nenhum mal me aconteça. A Carol chegou de viagem ontem do Rio de Janeiro e fui buscá-los na rodoviária. E aí eles falaram, nossa, como é bom, pai, vir de ônibus. A gente vem despreocupado. Ninguém precisa ficar dirigindo, né? A gente vem dormindo. E eu fiz uma alusão nisso. A gente confia num homem, num motorista. Mas eu tenho uma péssima notícia para todos vocês. O motorista dorme. O motorista dorme. E nós sabemos que muitas viagens, elas não chegam ao fim, porque o motorista dormiu no meio do caminho. E vidas são ceifadas. Recentemente, esse ano, no mês de março, vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar, lá na Indonésia, o piloto e o primeiro comandante, que é o copiloto a gente chama, né? Eles dormiram no voo durante 28 minutos. E o avião se desviou totalmente da rota. E quando eles acordaram, eles estavam totalmente fora da rota.
E depois eles tiveram que retornar e voltar para o lugar deles. Mas o salmista diz que esse Deus que olha para nós, Ele não dorme. Ele está fixo com o olhar em cima da gente. A mãe dorme. E eu lembrava da criança nessa manhã. Essa mensagem que veio no meu coração essa manhã. Eu lembrava da criança. Como a gente fica cercando a criança. Mas uma hora a mãe dorme, o pai dorme e a criança cai. Tem na Bíblia, na época do Salomão, 2 mulheres que tinham 2 filhos. E elas dormiram à noite. E rolaram sobre uma das crianças. E o que aconteceu? A criança morreu. Então, quando nós confiamos nesse Deus que fez os céus e a terra, nós estamos seguros. É nele que eu tenho que confiar. É nele que eu tenho que colocar o meu coração. A gente fala assim, irmão, quem quer trabalhar para Deus? E às vezes a gente trabalha para Deus, né? Só que Deus também trabalha para nós. Vocês sabiam disso? Deus, ele cuida de nós e trabalha a nosso favor. Nós somos hoje, é claro, uma construção das nossas próprias vidas. Mas tudo que nós somos construindo, Deus foi abençoando e foi colocando a massa, né? Para que os nossos alicerces fossem firmes. E eu confesso para vocês, irmãos, até falei um dia desse com um amigo meu, que eu não tenho tudo que eu poderia ter. Mas o problema não foi Deus. O problema sou eu. Eu desisti, eu parei, eu não quis ir mais à frente, achei que estava bom. E hoje eu olho e falo, poxa, eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais. Porque o desejo de Deus é abençoar a gente, o desejo de Deus é guardar a gente, o desejo de Deus é proteger a gente, o desejo de Deus é prosperar a gente. E nós temos que acreditar nisso e colocar os nossos corações nisso. O profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, Isaías 64, 4, fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu outro Deus além de ti, que trabalhe em favor daqueles que em ti esperam. Então Deus, Ele trabalha a nosso favor. Eu fiz questão de ler esse versículo que eu sempre cito. Está lá em Isaías 64, 4, mas a gente não olha. Marca na tua Bíblia esse versículo e saiba que Deus tem trabalhado a teu favor. Que Deus está preocupado sim com a tua vida. Então o inimigo está do teu lado, o medo está querendo te afugentar, você tem uma jornada a ser cumprida, são vários os perigos, são várias situações contrárias, mas esse Deus está trabalhando a seu favor para que você consiga concluir, para que você consiga cumprir a sua jornada, cumprir o seu objetivo, cumprir os seus sonhos e as suas metas. Então é esse Deus que tem trabalhado a nosso favor para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. E nós temos que acreditar nisso e guardar isso no nosso coração. Então é um Deus que nos guarda. Vocês já viram cair poste em cima de carro? Ninguém nunca viu isso? Luz de mercúrio cair em cima do carro, da cabeça de alguém? Nunca viram? Tão comum? Tão comum. E Deus, Ele está nos guardando, meus irmãos. Deus está nos livrando de tantas situações. Nós vamos andando pelas estradas, a gente nem sabe. Se você projeta, eu vou daqui em Bauru, você não sabe com quem você vai encontrar no meio do caminho. Pessoas embriagadas, pessoas drogadas, pessoas fugindo da polícia, e passam por você e Deus te protege, e te guarda, e te livra. Por isso que o salmista fala assim, o Senhor é quem te guarda. E ele fala, aquele que te guarda não tosqueneja. Então eu tenho que saber que Deus me guarda. É igual eu falava para os meus filhos, pai, eu estou com medo, fica tranquilo, o pai está aqui. E é isso que Deus está falando para a gente. Você tem medo? Fica tranquilo, eu estou te guardando. Você está receoso? Fica tranquilo, eu estou
protegendo os teus pés para você não escorregar, você não cair. Você está com medo? Eu sou o Deus que fez os céus e a terra, e eu te livro dos seus inimigos. É isso que Deus vai falando para nossas vidas. E a gente tem que colocar essas coisas, essas verdades, no nosso coração. Então Deus, Ele fala que Ele nos guarda, mas muitas vezes Ele não nos livra da luta. Livrar de luta chama-se infantilidade. O pai que é muito protetor de filho, a mãe que é muito protetor de filho, você está arrumando uma cilada, uma armadilha para o teu filho, para a tua filha lá na frente. Porque lá na frente não vai ter papai e mamãe para cuidar dele. Ele vai ter que se virar sozinho, ela vai ter que se virar sozinha. Lá fora tem gente malvada. Tem gente preparando para puxar o tapete do teu filho, da tua filha, para falar mal dele, para arrumar confusão para ele, para colocar ele e ela em enrascada, em confusão. E a gente fica muito protetorzinho. Às vezes a gente precisa deixar a pessoa bater um pouquinho a cabeça. Às vezes você fala para a criança, não mexe na tomada. A criança vai lá, não mexe na tomada, ela vai lá. Aí você deixa ela mexer na tomada. E quando ela sentir o choque, ela não vai morrer. Mas ela fala, opa, agora eu entendi porque meu pai e minha mãe falaram para eu não mexer nessa tomada. Eu lembro que a Carol tinha uma correntinha, e refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Então Deus, Ele até permite que a gente vá caminhando para Jerusalém, a Jerusalém celestial, em meio aos perigos, olhando para os montes e vendo as condições adversas, mas sabendo que Deus está conosco. O Senhor que criou os céus e a terra vai nos guardar e vai nos proteger. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, o salmista vai falar várias vezes aqui no finalzinho, né? O Senhor te protegerá do mal, Ele te protegerá a tua vida, Ele protegerá a tua saída e a tua entrada. Então Deus é proteção o tempo todo, nos perigos, o tempo todo. Mas existe um detalhe, Ele é proteção no perigo, quando você está nele. Ele é proteção do perigo, quando você está para entrar no perigo. E Ele é proteção pelo perigo, através do perigo. Através do perigo, Deus vai usar o perigo muitas vezes para tratar a nossa vida, para tratar o nosso caráter, para nos colocar no lugar de servos. Eu achei muito bonitos os louvores hoje que falaram que era eu, condenado era eu. Nós temos que entender, sabe, no meio desse evangeliquez que a gente vive hoje, do triunfalismo, nós temos que entender que nós não somos dignos de nada, irmão. De nada. Se não é a graça, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sabe o que estava preparado para nós? Era o inferno. E Jesus, Ele vai e morre em nosso favor para que nós não fôssemos para aquele lugar tão terrível, onde muitos estão indo porque não querem reconhecer esse Salvador que morreu na cruz por nós, que venceu a morte, que venceu o inferno, que morreu por nós. E nós não queremos entender isso. Então Ele vai nos proteger no perigo. Você está no perigo? Deus está te protegendo. Ele vai nos proteger do perigo. Ele não permite que a gente entre no perigo. E Ele vai nos salvar também de nós mesmos, pelo perigo. E Ele vai, através do perigo, mostrar que nós não somos tudo isso que nós pensamos que somos. A nossa vida, ela não tem controle. Nós não temos o controle das nossas vidas, meus irmãos. A gente pensa que a gente nunca vai morrer. O homem vive como se nunca fosse morrer. Só que ele morre. O homem vive como se nunca ele fosse passar por necessidade. Mas ele passa por necessidade. O homem vive como se nunca fosse ficar sozinho. Mas ele fica sozinho. O homem vive como se nunca ele ficasse enfermo. Mas ele fica enfermo. Então Deus, Ele trata a nossa arrogância, a nossa soberba, através também do perigo, através da condição de nos colocar no perigo. Mas o Paulo vai nos ensinar uma coisa que eu vou ler para vocês e a gente já vai concluir. Paulo, ele vai nos mostrar que nós podemos confiar nesse Deus que fez os céus e a terra, que nós podemos confiar nesse Deus que não permite que os nossos pés vacilem, esse Deus que não dorme e nem tosqueneja, esse Deus que é a sombra à nossa direita. Esse Deus que não permite que o sol nos moleste de dia e nem
a lua de noite. Esse Deus que nos protege do mal, que protege a nossa vida, que protege a nossa entrada e a nossa saída. Esse Deus que nos protege para sempre. Como é que nós podemos confiar nisso? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 8 fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, a prova do amor de Deus por nós é quando Ele entrega Cristo na cruz para morrer em nosso favor. Então, irmão, se você tem medo, normal, mas não tenha pavor. Você tem medo, normal, mas não perca a confiança. Você tem medo, normal, mas não se sinta que você não é amado. Porque agora, com esse Deus, eu posso enfrentar as desventuras que o governo pode estabelecer sobre o país. Com esse Deus, eu posso enfrentar as dificuldades que a economia pode abater sobre o país. Com esse Deus, eu posso enfrentar a insegurança que nós estamos vivendo no nosso país. Com esse Deus, eu posso enfrentar as dificuldades no meu casamento. Com esse Deus, eu posso enfrentar o medo que eu tenho do destino dos meus filhos. Com esse Deus, eu posso enfrentar as lutas da vida, porque Ele entregou o Filho dele em meu favor. Ele entregou o Filho dele morrendo por mim e provando para mim que Ele me ama. Então eu posso confiar em Deus.